Nessa aula a gente vai tratar de notação científica. Como é que a gente expressa um valor em notação científica? E por que que a gente precisa fazer isso? Se você entrar numa loja de automóveis usados, provavelmente você vai ouvir ali a conversa entre vendedores. Quanto que você pagou nesse carro? Eu paguei 30 conto. Eu paguei, em vez dele falar 30 mil reais, 350 mil reais, fala 350 conto, 20 conto de entrada, né? Então esse conto aí não existe, tá certo? É uma moeda, entre aspas, inventada por eles para facilitar a comunicação entre eles, tá? De uma forma análoga, né? Isso é longe de ser notação científica, mas de uma forma análoga na ciência, para representar números muito pequenos, como no meu exemplo aqui, repare, a massa aproximada de um elétron é 0,0000, sei lá quantos zeros aqui, 911 gramas, é um valor muito pequeno, ou valores muito grandes, tá certo? A gente usa a notação científica, que é uma forma de representar o mesmo valor de uma maneira que a gente possa entender, a gente possa se comunicar. Aqui no caso, este valor vai gerar 9,11 vezes 10 elevado a menos 28, ok? Muito bem, se você entendeu o objetivo, vamos entender a regra. Eu vou te dar num primeiro passo, antes de fazer toda a revisão que eu preciso para você compreender mais profundamente. Mas vamos lá, vamos supor que você seja uma pessoa que está craque aí, você está craque em potenciação, a regra de potenciação, potências de base 10, frações, fração decimal, manja bem tudo isso, você vai entender de primeira. Se não, fica até o final da aula, que você vai entender lá no final tudo direitinho. Ok? Veja bem, gente, este mesmo número vai ser representado num formato chamado de notação científica, cuja regra é a seguinte: você vai procurar da esquerda para a direita o primeiro algarismo diferente de zero, entre 1 e 9. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, não pode ser 0. Beleza? Então, quando você vem de lá para cá, você encontrou quem? O 9. À direita não importa quem vai ter. Após o 9 você vai botar uma vírgula. Então, a primeira parte da chamada notação científica, a gente costuma chamar de mantiça, tá certo? Você já consegue fazer. Ela fica relativamente fácil, né? Então vamos lá, procurou o primeiro algarismo diferente de zero, é o 9, põe a vírgula aqui, 9,11, e você tem ali, então, o primeiro passo para chegar na notação científica. É óbvio que esse valor aqui em gramas é um valor muito pequenininho e que 9,11 já é um valor muito maior, portanto não é o mesmo. Por esse motivo, você vai multiplicar para dar essa compensação por uma potência de 10, e no caso aqui, 10 elevado a menos 28, você vai chegar neste valor pequenininho lá em cima, tá certo? Então esse número é exatamente igual a esse, isso aqui está em gramas, né? E este formato é a notação científica. Então lembrando, sempre um único algarismo de 1 a 9 na primeira casa, vírgula, seguido de vírgula, depois o resto do número, vezes uma potência de base 10. É assim que faz. Como eu disse, para quem já domina frações decimais, potências e as regras de potenciação, consegue chegar daqui para cá sem grandes problemas. Então não precisa ficar decorando. Quando é para a esquerda faz assim, para lá é negativo, para cá é positivo, que complica um pouco a vida de muita gente. Tudo que a gente decora sem entender direito, né, faz o quê? Faz com que você possa cometer um equívoco, ou seja, dar uma tropeçada na hora do exame e perde uma questão que pode ser muito fácil, tá bom? Então a gente vai entender. Se você já domina tudo, você já entendeu, está feito, acabou a aula para você. Mas se você pergunta, bom, professor, por que foi menos aqui, 28? Por que 10 elevado? Por que é negativo o expoente? Por que não é 27, é 28? Enfim, ficou com essas dúvidas, fica comigo até o final que você vai entender. Bora então, recordando conceitos, tá? O primeiro conceito que eu preciso que você se recorde é de fração. Vou começar com um exemplo. Por exemplo, 2 sobre 5. Qual é o significado disso, né? Você divide algo em 5 partes e separa 2. Então, 2/5 ou 2 sobre 5, na verdade, significa uma parte. Fração significa um pedaço, uma parte, tá certo? Uma fração de alguma coisa. Vamos embora, por exemplo, da pizza, né? Você divide uma pizza em 5 pedaços e come 2.
Isso é representado por 2 sobre 5, ok? Imagina que você foi no restaurante, combinou lá com um colega, você vai rachar a conta, né? E você falou, olha, é o seguinte, eu estou comendo dinheiro, então se dividir a pizza em 5 pedaços, você paga mais, mas você come 3 pedaços, eu como só 2. Então eu vou comer 2/5, enquanto o colega vai comer 3/5. Imaginou a situação? E eis que o garçom dá o recado lá para o pizzaiolo, mas o pizzaiolo se engana e divide a pizza em 10 pedaços. Como é que você vai resolver essa situação agora? Não foi dividido em 5 pedaços. Ora, 10 é o dobro de 5, não é? Basta que cada um então consuma o dobro do combinado. Então, em vez de comer 2 pedaços, você vai comer 4 pedaços. E você tem uma outra fração aqui, 4 de 10. Dividiu em 10 partes, você come 4. É a mesma quantidade de pizza que se tivesse dividido em 5 e você comesse 2. Então nós dizemos que essas frações são frações equivalentes, tá? Elas têm o mesmo significado, o mesmo valor, resultam na mesma quantidade. Se dividir a pizza em 5 pedaços e comer 2, ou dividir em 10 e comer 4, é a mesma coisa. E podemos brincar com isso, olha só. Se em vez de 10 eu dividir em 20, né? Veja, 20 é o dobro de 10. Tá certo? Então, o dobro de 4 eu vou ter que comer 8 pedaços, tá bom? Mais um exemplo só para reforçar. Se eu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor, sempre eu vou obter uma fração equivalente, né? 3 vezes 5, 15. Ora, se a pizza foi dividida em 15 pedaços, para consumir 2 de 5 é o mesmo que 3 vezes 2 consumir 6 de 15. Recordamos frações? Frações equivalentes. Uma dessas frações aqui tem uma importância para a gente. É essa aqui, olha. 4 sobre 10. Por quê? Ela é chamada de fração decimal. O que significa fração decimal? O denominador é 10. A gente trabalha com um sistema decimal de numeração. São 10 algarismos que nós trabalhamos, tá certo? A gente conta de 10 em 10. Por isso, a fração decimal ganha aqui uma grande importância, tá? E eu posso também obter frações equivalentes na fração decimal, mantendo o significado de decimal, que na verdade não precisa ser o 10, a gente pode pensar em potências de base 10. Então, por exemplo, 10 vezes 10 dá 100. Se eu multipliquei por 10 embaixo e multiplicar por 10 em cima, eu tenho aqui 4 sobre 10, ou 4 décimos, tá? É equivalente a 40 centésimos, tá bom? Então, de novo. Se a pizza foi dividida em 10 pedaços, você consumiu 4, tá certo? Esta quantidade é a mesma coisa que consumir 40 partes de 100, se a pizza tivesse sido dividida em 100 pedaços. E você pode obter aqui uma infinidade de frações decimais, por exemplo, 400 em 1000. Todas elas têm o mesmo valor, portanto, são frações equivalentes, tá bom? Nesse caso, todas elas são equivalentes a esse 2/5 aqui. Mas essas aqui são conhecidas como fração decimal. Entendido o conceito revisado aqui de fração decimal, vamos lembrar de onde surgiram os números decimais. Gente, o número decimal nada mais é do que uma invenção para representar as frações decimais. Então, quando você escreve, por exemplo, 0,4, tá certo? Veja, você lê isso aqui como 4 décimos, é a mesma leitura da fração, ó, na forma de fração decimal, na forma de número decimal, 4 décimos. Por isso a gente diz que a primeira casa depois da vírgula é a casa dos décimos. 4 décimos, 0,4, ok? Então, as frações decimais podem ser representadas a partir de agora com o número 0, alguma coisa, se for uma fração própria, né? Fração própria é quando o numerador é menor que o denominador, quer dizer, você comeu de fato uma parte, né, de alguma coisa, 4 pedaços de 10, 0,4 é menor do que 1, esse número, ok? Agora, olha que bacana, 40 sobre 100, você pode escrever assim, olha, 0,40, 40, olha, a casa dos décimos, casa dos centésimos, 40 centésimos, é o mesmo número. Só a forma de escrever é que é diferente, tá bom? Consigo identificar? Portanto, este valor é o mesmo. E daí você já entendeu por que você pode colocar um monte de zeros do lado direito, né? Olha, 40 eu posso botar mais um zero, mais 2 zeros, etc. Aqui, repare, décimo,
centésimo, milésimo, 400 milésimos. É a mesma leitura lá da fração. E claro que começa a ficar complicado se você começar a botar muito zero por aí. Beleza? Ficou claro de onde vem então o número decimal? Ficou claro que esses valores representam a mesma quantidade, a mesma fração. Ficou claro para você que números decimais nada mais são do que uma forma de representar as frações decimais, ou seja, cujo denominador é uma potência de 10, tá bom? Olha que bacana. Isso aqui, na verdade, é dividido por 10, dividido por 100, né? Vamos lembrar que 100, por exemplo, eu posso dizer que é 10 ao quadrado, e 1000 eu posso dizer que é 10 ao cubo. Olha que bonitinho aqui, as potências de base 10, que é o que a gente vai falar agora. Quando a gente fala em potências de base 10, qual é o objetivo? É resumir isso aqui. Por exemplo, 10, eu posso dizer que é 10 elevado a 1. Olha lá, potência de base 10, expoente a 1, base 10. 100, eu posso dizer que é 10 elevado a 2. Olha lá, 10 ao quadrado, tá certo? 10 à segunda, 10 vezes 10 vai dar 100. E se você multiplicar o 100 por 10, você vai chegar em 1000, não é isso? Que você pode representar por 10 elevado à terceira, ou seja, 10 vezes 10 vezes 10, tá certo? Então, observa o seguinte, é uma coincidência muito importante aqui, né? O número de zeros, quando você escreve aqui, olha só, 3 zeros, é exatamente este expoente aqui, olha, 2, né? Então, 10 ao quadrado vai dar 100, são 2 zeros. 10 à terceira vai dar 1000, são 3 zeros. E 10 à primeira vai ter um zero só fica no 10. Sacou essa associação? E aí fica muito fácil para você. Por exemplo, quando você tiver um número assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como é que você representaria este número, tá certo? Como uma potência de base 10, né? Vamos ver quanto é isso aqui, 1, 2, 3, são 100 milhões ali, 100 milhões. Como é que você representa? Com o expoente, né? Uma potência de base 10. Ora, se vai coincidir o expoente do 10 com o número de zeros, ficou muito fácil. Quantos zeros eu tenho? 3, 6, 7, 8. Portanto, isso aqui corresponde a 10. A oitava, uma potência de base 10. Ficou facinho para você? Melhorou? Já sei que você quer saber, expoente negativo. Vamos falar um pouquinho antes das regras de potenciação. Claro, aqui você não tem todas as regras de potenciação, eu coloquei as principais para que a gente possa trabalhar nessa aula, tá bom? Mas se você não domina, dá uma reforçada, assiste aula sobre isso, tem lá no canal, tá bom? Mas vamos lá, uma revisão rápida aqui. Exemplos, as principais, então, regras de potenciação. Multiplicação de duas potências de mesma base. Conserva-se a base, repare, a base é A, e soma-se os expoentes. Vamos fazer um exemplo aqui do lado, com potências de base 10. Por exemplo, 10 à terceira vezes 10, estou falando em multiplicação, tá bom? Não é adição, não pode, não vale, tá bom? Então, na multiplicação, duas potências de mesma base, no caso a base é 10. Como é que resolve isso? Conserva a base 10, tá? E repara, soma-se os expoentes. Veja se não é óbvio para você. O que é 10 à terceira? É o 10 com 3 zeros, né? O que é o 10 ao quadrado? Não é 10 com 2 zeros, 1, 0, 0. Então, quando você multiplica por 10, qualquer número vezes 10, você não acrescenta um zero, vezes 10 de novo, outro zero, e assim por diante. Então, logicamente, são 3 zeros aqui, 2 zeros aqui, 3 mais 2, 5, vai dar 10 elevado à quinta. Beleza? E na divisão, como é que você resolve isso? Então, por exemplo, nós temos lá 10 à oitava dividido por 10 à terceira, tá? O que vai acontecer? O que é 10 à oitava? É 10 com 8 zeros. E o que é 10 à terceira? É o 10, na verdade 1, né? 1 seguido de 3 zeros, beleza? O que vai acontecer? Você vai poder simplificar várias vezes por 10, na verdade 3 zeros você vai cortar. Então, você vai ficar com 5 zeros. Então, de novo aqui, 10 à quinta, foi coincidência, tá bom? Dividindo. Conserva-se a base, 10, e subtrai os expoentes. Beleza? Lembrou? Ok. E agora, esse aqui, que eu vou pedir para você decorar, tá? Tem na aula na aula própria aí de potenciação, a gente justifica
Por que do expoente negativo, tá bom? Mas vamos entender aqui da forma seguinte: quando você tem um expoente negativo, significa o inverso daquela base elevada ao mesmo expoente positivo. Então, uma forma de representar, vamos entender assim. Então, por exemplo, se eu tiver 1 sobre, agora repare, 10 à sétima, por exemplo, eu posso representar esse número como 10 elevado a menos 7. Tá legal? Então, inverte, troca o sinal. Se eu tivesse 1 sobre 10 a menos 7, vamos fazer. Se eu tivesse 1 sobre 10, vamos botar outro valor aqui, menos 9, tá? Então, menos 9. O expoente negativo está embaixo, tá certo? Inverte, vai ficar 10. O inverso de 1 sobre 10 é 10. E o expoente menos 9 passa a ser mais 9. Beleza? Então, inverteu, troca o sinal do expoente, tá? E aí você escolhe a melhor forma que você vai trabalhar. Então, dependendo do exercício, dependendo da conta que você está fazendo, você vai precisar passar daqui para lá ou de lá para cá. Tanto faz, esses valores são equivalentes. Voltando aqui no nosso exemplo, massa aproximada do elétron. Observa que ele é um número minúsculo. Nós vamos então agora passar ele para a notação científica, tá certo? No formato de notação científica. Então, antes de você olhar o resultado, observa só esse número, quantos zeros tem, né? Na frente aqui, você vai procurando da esquerda para a direita o primeiro algarismo. Isso vale tanto para números muito pequenos como para números muito grandes. O primeiro algarismo diferente de zero, ou seja, entre 1 e 9, incluídos o 1 e o 9, tá certo? E aqui eu encontro o 9. Depois do 9 eu vou copiar tudo, tá? Inclusive números de zeros, olha só. Ali eu vou colocar então 9,11, tá certo? Então, de novo, achei o primeiro diferente de zero, dali para frente eu copio tudo que está à direita, beleza? E ponho uma vírgula logo depois do 9. Esta primeira casa só pode ter um único algarismo, tá certo? E esse algarismo pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Não pode ser 0. Claro até aí? Beleza. Segunda etapa, compara este número com este número minúsculo. Ora, ele é muito maior. Então pensa comigo, você precisaria multiplicar ele por 10, 100, 1000, sei lá, uma potência de 10, ou dividir ele por uma potência de 10 para chegar neste valor minúsculo. A resposta é claro. Eu sei que você sabe, você vai ter que dividir ele por uma potência de 10. Você sabe que se multiplicar um número decimal por 10, basta deslocar a vírgula uma casa para a direita, ele fica maior. Então, por exemplo, 9,11 vezes 10, essa vírgula vem para cá e você vai ler 91,1. Beleza? Se você multiplicar por 100, ou seja, 10 ao quadrado, você vai andar 2 casas para a direita. Então, 9,11 vezes 10 vezes 100, 911, e assim por diante. Ora, no caso aqui, eu já descobri que eu vou ter que dividir esse para chegar neste valor minúsculo. Então, a vírgula vai andar para a esquerda. Quando você divide por 10, a vírgula vem para cá. Isso seria 0,9. A vírgula está aqui, né? Vamos partir desse exemplo. Dividiu por 10, andou uma casa. Por 100, que é 10 ao quadrado, 2 casas. 3 casas, 4 casas, 10 a terceira, 10, né? E assim por diante. Ora, então o que você vai fazer? Você precisa dividir este valor, não por 10, mas por uma potência de 10, de base 10. Você tem que botar um expoente aqui, tá certo? Porque na verdade vai ser por, sei lá, 10 milhões. Vamos ver? Muito bem. Daqui agora, veja, para chegar neste valor minúsculo, veja, você escreveu 9,11, a vírgula está aqui, você vai dividir por 10 quantas vezes? Para chegar naquele expoente, olha lá, uma casa, 2 casas, 3 casas, opa, olha que legal. Como é que eu vou descobrir quantas casas eu vou andar? Repare que eu colori de propósito grupos de 5 para a gente poder contar de uma forma mais fácil, para você não ter que ir riscando, né? Então eu tenho 5, 10, 15, 20, 25... 26, 27, a vírgula está aqui, 28. Então eu teria que andar 28 casas para a esquerda para chegar exatamente nessa posição. Então, partindo do 9,11, eu tenho que dividir ele por 10,
elevado a 28. Estou quase na notação científica. Na verdade, já estou nela. Só que fica feio, não é elegante dessa forma, tá certo? Sempre lembrando, um número, tá certo? Onde a parte inteira tem um único algarismo, tá certo? Vezes uma potência de base 10, é vezes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que isso é a mesma coisa que 9,11 vezes 1 sobre 10 a 28. Estamos de acordo ou não? Separei aqui os dois. Então, 9,11, isso aqui é um 8, viu, pessoal? Vamos lá, vamos melhorar o nosso 8. Né? 1 sobre 10 elevado a 28. E aí você vai lembrar da regrinha de potenciação, não é isso? Quando você tem 1 sobre uma potência de base 10, você pode inverter. Vai ficar 10 elevado, troca o sinal do expoente. No caso, você está dividindo por 10 a 28, né? Aquilo lá vai ficar 9,11 vezes esse 10 vai ficar elevado a menos 28. Então, em vez de dividido por 10 a 28, fica vezes 10 a menos 28. É claro que na prática, no dia a dia, você não vai ficar fazendo todas essas passagens. Eu só precisava que você compreendesse, tá bom? Para não bugar na hora de resolver o exercício. O pessoal fica aqui, será que conta os zeros? Mas e soma 1? É mais um zero para lá? É para a esquerda? É para a direita? Então, se você entendeu, ficou fácil agora. Você transforma qualquer valor, tá certo? Em notação científica. Bora fazer agora um com um número muito grande. Você já deve ter ouvido falar do Elon Musk. Ele diz que nós vamos colonizar Marte muito em breve. Bora ver? Olha só, a distância da Terra até Marte. A distância é variável, os planetas estão em movimento sempre, não é verdade? Mas um valor médio aí que a gente vai encontrar é de 225 milhões de quilômetros. Muito longe. Como é que fica esse número em notação científica? Galera, se tivesse uma vírgula aqui, ela estaria aqui nesse momento, perfeito? Vírgula, zero, quantos zeros se quiser. Muito bem. Qual é a regra que a gente deu para achar a mantissa? Lembra? Da esquerda para a direita, procure o primeiro algarismo, na verdade, né? Não é número. O primeiro algarismo é diferente de zero. Claro, nesse caso vai ser o 2. E aí você faz 2, vírgula. Copia o restante. Pode copiar ou não os outros zeros, porque você vai eliminar depois. Você quer ver? Olha só. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Só para manter a regra, né? É o mesmo valor. Põe a vírgula após o primeiro algarismo diferente de zero. Até aí está tudo bem? Essa aqui é a mantissa. Olha, 2,25 com esse monte de zeros, eu posso eliminar esse monte de zeros. Não importa, daqui a pouco a gente elimina. Vou deixar aqui para a gente entender a potência de base 10. Repara, isso aqui vezes 10 elevado a quanto? Gente, cada vez que eu multiplico este número por 10, a vírgula anda uma casa para a direita. Então, quantas casas eu tenho que andar para que este valor represente aquele lá em cima? Repare, 225 milhões é muito maior que 2,25. Então, eu tenho que multiplicar e não dividir. Né? Aqui o exemplo é contrário. Tá certo? Quantas vezes? Por 10 uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, este valor vezes 10 elevado à oitava. Beleza? Posso eliminar os zeros à direita, tá certo? Depois da vírgula, claro, né? E posso dizer que isso vai ser 2,25 vezes 10 à oitava quilômetros. E tá aí a distância da Terra até Marte em notação científica. Agora que você compreendeu, sabe para que serve, sabe como é que faz, bora deixar a coisa com mais elegância, né? Afinal de contas, o matemático gosta de formalizar as coisas. Então vamos lá. Dado um número x pertencente ao conjunto dos reais, tal que o módulo desse x esteja compreendido entre 1 e 10, menor do que 10, portanto não pode ser 10, pode ser 9,998, por exemplo, tá certo? E maior ou igual a 1, portanto pode ser 1, 1,7. Então o valor de x, aqui eu estou definindo quem? É a tal da mantissa, é esse 9,11, tá certo? Aqui no caso 2,25 e assim por diante. Beleza? Ok, então x pertencente aos reais, tal que o módulo dele, porque pode ser negativo, pode ser menos 3,7. Tá? Então o módulo está entre 1 e 10, tá certo? Sendo que o 10 está excluído, tá? E o 1 está incluído. Beleza. E um número n agora pertencente ao conjunto z, que é o conjunto dos inteiros. Então esse n pode ser
menos 2, menos 3, 0, 1, 2, 3, não pode ser decimal, é um número inteiro, tá bom? Então a notação científica é dada por isso, por um valor x, de acordo com essa regrinha aqui de cima, multiplicado vezes uma potência de base 10, onde o n é um número inteiro. Beleza? Se você compreendeu, gostou, entendeu como é que passa para a notação científica, vou pedir para você, deixe seu comentário, é muito importante para nós. Lembra de deixar o seu like e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por sua atenção, até a próxima aula.